Amém? Amém, amém, amém. Dia dos Pais, vamos trazer uma palavra direcionada a respeito do Pai, amém? Nós começamos o culto, um texto de abertura, texto de Isaías, Isaías declarando que Deus, né, é o nosso Pai e que Ele molda as nossas vidas como o oleiro molda o barro. E, de fato, o Senhor quer mesmo ir moldando as nossas vidas para que nós possamos cada dia mais termos as características de Deus em nós. Amém? E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que desde o princípio, né, nós pegamos ali, obrigado. Nós pegamos ali desde o início da Bíblia, nós vemos vários nomes que Deus recebe, apesar de muitas vezes ser chamado do Deus sem nome, né? Mas nós sabemos que o Senhor é chamado de Javé, Adonai, entre outros, né? Deus recebeu alguns nomes. E muitas vezes na vida das pessoas ficava uma dúvida de como se comunicar com Deus, como se referir a Deus, né? Qual seria a forma ideal? E eu digo que todas as formas que a Bíblia nos ensina a chamarmos Deus estão corretas, né? Mas existe uma que eu digo assim, se todas as formas são perfeitas, então existe a mais que perfeita, que foi a forma que Jesus ensinou. Então, se tem um jeito que eu creio que o Senhor quer ser para nós, se tem algo que o Senhor quer que realmente o nosso relacionamento com Ele seja, é aquele que Jesus nos direcionou, aquele que Jesus nos mostrou, né? E vocês já devem, né, tá sabendo muito bem, né? Todas as vezes que Jesus ia falar com o Senhor, Ele o chamava de Pai. Ele o chamava de Pai. Então, se existe uma forma mais que perfeita de nós nos relacionarmos com o Senhor, é entendendo que Ele é Pai. E é o nosso Pai. Amém? Ele quer que nós o conheçamos cada dia mais, para que nós possamos ver que exemplo perfeito Ele é de Pai. E é o exemplo que Ele quer que nós também sigamos. E para isso, eu queria falar exatamente sobre isso, o ser exemplo de Pai. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Essa história é muito conhecida nossa, e ela também é retratada em outros dois evangelhos. Vocês já vão entender por que eu comecei aqui por Mateus. Mateus, ele traz a forma mais reduzida, mais resumida dessa história. Diz assim, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Pula para o 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não será morta, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Amém? Nós temos aqui então a história em que Cristo
ressuscitou a filha de Jairo, né? Que apesar de não trazer o nome de Jairo aqui, como eu já disse para vocês, essa história também está retratada em Marcos e em Lucas. Tanto Mateus como Marcos e Lucas retrataram essa história nos seus evangelhos. E Mateus ele trouxe a forma mais reduzida aqui para a gente poder introduzir essa mensagem. Nós temos Jairo, amém? Um pai. Nós temos um pai aqui que está com a sua filha. Aqui, como Mateus resumiu, ele disse que Jairo chega para Jesus e diz que a filha dele está morta, mas que Jesus, se Jesus fosse lá e tocasse ela ressuscitaria, né? Forma reduzida aqui de Mateus, a gente já vai entender, mas eu já vou traduzindo um pouquinho. Jairo chega para Jesus e pede para que Jesus cure a sua filha, porque ela ainda não estava morta, ela estava morrendo, né? Jairo sabia que a doença da filha dele era uma enfermidade de morte. Ele sabia que ela estava realmente, vamos dizer assim, nas últimas. E então ele vai atrás de socorro, e ele vai atrás de socorro até Jesus Cristo. Ele sabia então que Jesus Cristo podia transformar a situação dele, assim como ele pode transformar qualquer situação de qualquer pessoa. Amém? Amém. Ele pode. Jesus pode. E esse pai aqui tinha certeza de que a situação dele, ou melhor, a situação da filha dele, poderia ser transformada através de Jesus. Por isso ele vai direto até Jesus. Confiante. Presta atenção no que ele fala para Jesus. Se você for, olha lá, minha filha morreu, no versículo 18 mesmo, a parte B. Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Confiança. Amém? Confiança. Ele foi até Jesus com confiança. Muito diferente de que muitas pessoas vão até Jesus. Não é? Porque muitas pessoas vão até Jesus assim, eu vou lá, né? Vai que, quem já ouviu isso? Eu vou lá, vai que, né? Pode dar certo. Pode ser que Deus queira, pode ser que Jesus queira. Presta atenção, esse pai, ele tem uma necessidade, correto? Esse pai tem uma necessidade. E ele quer que a necessidade que ele tem seja atendida. E ele chega para Jesus com a confiança de que Jesus pode fazer e declarando aquilo que ele quer que seja feito. Ele não manda Jesus fazer nada, certo? É diferente, tá? Do que existe por aí, né? Pessoas querendo mandar em Deus. É totalmente diferente. O que eu quero enfatizar é a certeza que ele tinha de que Jesus podia fazer, e chegando com Jesus não apenas com confiança de que Jesus podia fazer, mas declarando: Senhor, eu quero muito que o Senhor faça isso. Eu sei que o Senhor pode fazer. Se o Senhor for lá, se você tocar nela, ela vai viver. Ela vai viver. Eu pulei um texto aqui, né? Porque no meio do caminho aconteceu uma coisa. Não aconteceu? E é interessante isso acontecer no meio do caminho, né? O texto podia estar depois, né? Retratando a história depois. Ali do versículo 20 ao versículo 22, que diz assim. Vamos voltar para o 19 primeiro, né? Jairo chamou Jesus, e ali no 19 diz assim: e Jesus se levantou e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Agora o versículo 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você.
E desde aquele instante a mulher ficou sã. Desde aquele instante a mulher ficou sã, ou desde aquele instante a mulher ficou curada. Amém? Por que eu pulei isso aqui e voltei para aqui agora? Para essa parte agora. Eu disse, primeiro eu queria enfatizar a confiança, a fé de Jairo em chegar em Jesus, um pai que chega até Jesus confiante de que Jesus poderia realizar um milagre. Ok? Jesus imediatamente respondeu a Jairo e falou, vamos lá. Certo? Aí eu lembrei vocês que muitas vezes a gente não chega com a mesma fé e com a mesma confiança perante Deus, com a mesma certeza de que Deus pode fazer, pode realizar o milagre que nós precisamos. Certo? Mas, às vezes a gente chega também com confiança, não chega? Eu vou entregar para Jesus porque eu tenho confiança. E a gente sente Jesus dando uma resposta positiva. Já pediu uma coisa para Jesus e você sentiu que Jesus deu uma resposta positiva? Que o Senhor deu uma resposta positiva? Eu estou contigo nessa? Eu estou junto com você nessa? Já sentiu? Já? Mas você já percebeu que muitas vezes no meio do caminho acontece alguma coisa que parece que Jesus parou um minuto? Aqui Jesus está seguindo o caminho junto com Jairo, só que algo faz Jesus parar. Algo faz Jesus parar. Aqui, como eu disse, Mateus resumiu bem, ele também não informou aonde eles estavam, né? Eles estavam em Cafarnaum. Lá no texto de Marcos vai falar. E lá era um lugar, era tipo uma base para Jesus. Jesus ia muito para lá. É como se fosse uma das bases do ministério de Jesus. Então, o que acontece? Como era, de certa forma, uma base para Jesus, era um lugar onde Jesus era muito conhecido. E por isso era muito comum a aglomeração, juntar muita gente. E a palavra fala que ali tinha uma multidão seguindo Jesus. Uma multidão. Tanto é que se vocês lembrarem dessa história aqui da mulher enferma sendo curada, vocês vão lembrar que ela teve que passar pelo meio do povo e com muitos sacrifícios conseguir chegar até Jesus para poder tocar em Jesus. Certo? E ali quando ela toca Jesus, eu já quero imaginar aqui duas situações, tá, gente? Eu queria que você, e assim como eu, nos colocássemos no lugar de Jairo. Tá bem? Vamos lá? Vamos nos colocar no lugar de Jairo? Nós somos o pai da menina, certo? O pai, a mãe da menina. E nós chegamos em Jesus e falamos, Jesus, a minha filha está praticamente morta. Quando eu saí de casa para vir atrás de você, ela já estava praticamente morta. Isso explica por que Mateus diz que ela já por que Mateus diz que ele diz que ela já estava morta? Porque ele sabia o estado dela quando ele saiu de lá, certo? Então, se coloque no lugar, tá? Quem ficaria calmo se seu filho, sua filha estivesse morrendo e você estivesse correndo atrás de ajuda? Quem ficaria calmo? Ninguém. Óbvio que ninguém. Aí você chegou em Jesus, pediu para Jesus e Jesus disse, ok, vamos para lá. O que você quer? Você quer que o negócio, você quer chegar logo. Você quer chegar voando. Mesmo tendo a certeza de que Jesus pode curá-la, você quer chegar rápido. Porque é urgente, é desesperador. Quem já teve o filhinho aí, filhinha doente, que fica, sabe quando fica meio, como é que a gente fala? Moadinho, né? Fica meio moadinho, a gente já fica desesperado, a gente já começa a orar para Deus, Deus, tira dele e põe em mim. Não é assim? A gente já começa a ficar desesperado, agora imagina a situação dele, a filha dele está morrendo. Se não bastasse isso, a vontade desesperadora de chegar logo e Jesus fazer um milagre,
Tem uma multidão cercando Jesus. E o que acontece quando você está andando no meio de uma multidão? Você não consegue andar rápido. Diminui o passo, não é assim? Você tem que andar devagar. Só que a gente não tem paciência para andar devagar quando a gente quer que algo aconteça. Não é? Quando a gente está esperando que algo aconteça, a gente não tem paciência de andar devagar. A gente quer que a coisa aconteça rápido. A gente quer chegar rápido. A gente quer chegar rápido. Só que muitas vezes a gente precisa entender que a gente precisa andar nos passos de Jesus. Ele queria ajuda de quem? Misericórdia, ninguém respondeu. Ele queria ajuda de quem? De Jesus, gente. Fala comigo, vai. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele queria ajuda de Jesus. Se ele queria ajuda de Jesus, ele precisa então caminhar nos mesmos passos e na mesma velocidade, no mesmo caminho de quem? De Jesus. O fato é que muitas vezes a gente fala assim: Jesus, tem um problema. Aqui meu problema. Tá bem? Tá aqui meu problema. O senhor vai me ajudar? Vou te ajudar. Então tá bom, tô indo na tua frente. Sabe aquela coisa assim? Eu vou indo na frente, te espero lá. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque quando Jesus está resolvendo uma coisa, a gente já precisa entender alguns princípios de Cristo. Alguns princípios de Deus. Primeiro, Ele quer caminhar junto. Certo? Ele quer caminhar junto. Segundo, Ele quer provar a tua fé. Então Ele quer ver se durante o caminho, durante a caminhada, você permanece com a mesma fé que você tinha quando você chegou nele. São várias coisas que Jesus está não apenas testando, mas ensinando. Ensinando. Quer ver uma coisa incrível que Jesus ensinou para Jairo e para nós? Sabe quantos anos a filha de Jairo tinha? Quantos? 12. 12 anos a filha de Jairo tinha, certo? E o que foi que Jairo disse que se Jesus fizesse, ela viveria? Se você tocar nela, ela viverá, certo? No meio do caminho, o que foi que aconteceu? Uma pessoa tocou em Jesus. E o que foi que aconteceu com ela? Foi curada. De uma doença que ela tinha quanto tempo? 12 anos. Vocês acham que existe coincidência com Deus? Não existe. Não existe coincidência com Deus. Jesus para no meio do caminho e cura uma mulher com uma enfermidade há 12 anos, só com um toque. Nesse instante, quer ver? Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo.
venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Amém? E Jesus foi com ele. Ok? E Jesus foi com ele. O próximo versículo, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, como nós já conhecemos a história. Vamos lá, nós já sabemos aqui a cura da mulher enferma. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Amém? Sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Se não bastasse a própria situação muitas vezes nos colocar em dúvida se aquilo que nós precisamos vai acontecer, porque a própria situação já poderia deixar Jairo preocupado, não poderia? A própria situação da multidão atrasando eles de irem para lá, a própria situação de Jesus ter que parar para curar aquela mulher enferma. E aí a Bíblia diz que enquanto Jesus estava falando com aquela mulher, chegam parentes ou amigos, alguém conhecido de Jairo, para dizer para ele que a filha dele já morreu. Ou seja, vamos transformar isso daqui na nossa causa, tá? Na nossa causa com Deus, tá? É o problema que nós colocamos diante de Cristo, diante de Deus. Pessoas que chegam até nós e dizem assim: sua causa está perdida já era, não tem mais o que fazer. Além da própria situação que muitas vezes já nos deixa preocupados, já nos deixa em dúvidas, ainda existem as pessoas para ajudar, né? E aqui diz que era da casa de Jairo. Então poderiam ser parentes, como poderiam ser chegados, serem amigos de Jairo, né? E muitas vezes a gente escuta muitas palavras incentivadoras, né? Palavras realmente assim encorajadoras da família e dos amigos. Nós não ouvimos? A gente ouve, né? Amém ou misericórdia? Muitas vezes as pessoas que mais deveriam encorajar a nossa fé são as pessoas que muitas vezes querem jogar um balde de água fria e falar assim: ó, esquece isso daí, já foi, já deu. Não sei por que você fica insistindo nisso. Mas é interessante quando você está junto com Jesus. Aqui está o segredo de Jairo não ter virado para Jesus e falado: Jesus, posso correr na tua frente? Posso ir na frente? O que teria acontecido? Ele teria encontrado eles primeiro, eles teriam dito a mesma coisa para ele, e o que Jairo ia fazer? Desistir. Porque ele ia estar longe de Jesus. E longe de Jesus, a gente desiste fácil das coisas. O segredo foi ele ter caminhado junto com Jesus, mesmo que parecesse mais devagar, mesmo que parecesse que talvez a prioridade, apesar de Jesus estar indo, talvez não fosse a prioridade de Jesus. Quantas vezes você já pensou isso? Ah, Jesus está comigo, mas acho que a minha causa não é prioridade para ele. Acho que ele tem outras prioridades, não é? Talvez quando ele parou ali por causa da mulher, ele falou assim: não, tudo bem atender ela realmente também precisa. Mas poxa, eu acho que eu era prioridade, né? Ela estava doente, mas não estava morrendo. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente age assim. Mas o fato de Jairo ter continuado junto com Jesus foi o segredo para que ele não desistisse. Porque, como a gente pode continuar vendo aqui, versículo 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Essa é muitas vezes a diferença entre nós e Jesus.
a gente muitas vezes acaba levando em conta o que os outros falam. Jesus não. Jesus, ele tem uma única palavra. Jesus já tinha dito para ele, quando ele chegou em Jesus, falou: Jesus, vamos lá para casa, toca nela e ela vai viver. Jesus disse: sim, vamos. Jesus, ele tem uma única palavra. Se ele disse que ele ia e acabou. Se ele diz que ele vai fazer e acabou. A palavra de Deus, ela nunca volta atrás. Mas mesmo nós sabendo disso, se nós não estivermos junto com Deus, para ouvir sempre dele, a palavra dele, nós vamos acabar duvidando. Por quê? Porque se nós não estamos perto para ouvir a voz dele, nós estamos perto para ouvir a voz dos outros. Parece até que eu estou na série Vozes, né? Se nós não estamos próximos para ouvir a voz do Senhor, nós acabamos ouvindo as outras vozes. Ainda bem que Jairo não saiu do lado dele. Porque ele é um exemplo de pai que nós podemos usar da Bíblia. Ele é um exemplo de pai que nós podemos usar da Bíblia. Não tenha medo, apenas creia. Eles continuaram, chegaram até a casa de Jairo, e chegando na casa de Jairo, Jesus observou um grande alvoroço. Porque quando acontece uma desgraça, o povo adora alvoroçar. Não é? Como diz o ditado, é como o urubu em cima da carniça. Basta morrer para a urubuzada aparecer. E é bem assim que o texto retrata. Jesus, vendo aquele alvoroço, ele repreende aquelas pessoas. Eles falam: por que vocês estão alvoroçados desse jeito? A menina não está morta, a menina está dormindo. E quando Jesus diz isso, o que a Bíblia diz que eles fizeram, essas pessoas fizeram? Começaram a rir dele. Porque acredite, se não aconteceu com você, ainda vai acontecer. Quando você tiver certeza que você está num projeto de Deus, que você está no caminho de Deus e que você está fazendo algo junto com Deus, não vai faltar quem ria de você, quem ridicularize você, não vai faltar quem diga que o que você está fazendo, o que você está crendo que você está fazendo é ridículo, é absurdo. E novamente, deixa Jesus falar. Perceberam que Jairo nem se pronunciou? Dessa vez Jairo nem se pronunciou, ele já percebeu que a palavra é de Cristo. Ele já ficou aqui atrás de Cristo e falou assim: olha lá, Jesus, você sabe o que você está fazendo. E Jesus manda tirar todo mundo de dentro da casa. Tira todo mundo daqui de dentro. Só entra o pai, o Jairo, a mãe, e a Bíblia diz que os 3 discípulos de Jesus. Os 3 que ele tinha permitido que chegassem até lá. Pedro, Tiago e João. São as testemunhas para depois contarem, né? Entraram lá, apenas esses, e Jesus então toca na menina, chama a menina, fala Talita cumi, né? Que significa menina, levanta. E a menina levantou. Ela estava morta, tá, gente? Ela estava morta. Ela reviveu, ela levantou. E Jesus falou: dá comida para ela. Dá comida para ela. É muito interessante, até essa questão de dar comida para ela. Parece um detalhe, né? Mas não é só um detalhe. A menina, ela estava morrendo e morreu. E todas as pessoas começam a morrer por dentro. Todas as pessoas que estão adoecidas começam a morrer por dentro. O fato de Jesus dizer para eles: deem comida para ela, era para provar que a cura tinha sido completa. Que a cura tinha sido completa. Senão ela não comeria. Ela não conseguiria comer.
Isso era uma testificação para o judeu. Era uma testificação para eles. Trabalho completo de Jesus como sempre. Que honrou um pai exemplar, que não saiu do lado de Jesus para ver o sucesso e a vitória da sua família. Amém? Amém. Amém. Vamos comigo, volta aqui para Mateus rapidinho. Agora Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, vocês vão encontrar uma outra história. Também muito conhecida. A história do centurião e o seu servo. Que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esses que Jesus está falando se inclui cada um de nós. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Amém. Você não precisa abrir, mas só para te mostrar, em Lucas também retrata essa história do centurião. E aqui eu queria adicionar só um adendo, porque quando termina a história do centurião, no versículo 10 do capítulo 7, no versículo 11 diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. E aqui começa a história daquela viúva que perdeu o seu filho, que o filho morreu, e Jesus encontra com eles no cortejo para o funeral e ressuscita o filho dela. Estou resumindo porque eu quero pegar esses dois contextos. A história de Jairo, um pai exemplar, certo? O pai de Talita, né? O pai da menina que ressuscitou. Nós temos aqui então um pai que não se rende à morte da filha e, com um exemplo de pai, vai até Jesus e vê o milagre acontecendo na sua casa. Nós temos o centurião, que também é um exemplo de pai. Porque apesar do seu servo não ser seu filho, ele agiu como pai do servo. Podemos colocá-lo aqui como um pai adotivo. Porque ele vê a necessidade do seu servo e, como um pai, ele vai atrás do socorro. É um exemplo de pai. E nós temos essa história que eu falei para vocês da viúva, que estava indo enterrar o seu filho. Ela tinha perdido o marido há pouco tempo e agora o filho havia morrido. E ela estava indo enterrar o filho quando Jesus passa pelo cortejo e ressuscita o filho dela. Quantas famílias, né, são formadas apenas da mãe e pai, né? Onde a mãe é mãe e pai. Também temos exemplos de famílias onde o pai é pai e mãe. Então eu queria usar esses 3 exemplos porque eu acho que engloba família. Engloba o exemplo de pai. Nós temos um pai de sangue, Jairo, nós temos um pai adotivo, o centurião, e nós temos a mãe que representa
mãe e pai, como nós também poderíamos usar um exemplo de um pai também que cuida dos filhos sozinho. Nós temos vários exemplos. E todos esses exemplos, sabe para quê? Além de nós termos todos esses exemplos que eu citei para que nós possamos nos espelhar neles, eu queria usar o melhor exemplo de pai que nós temos aqui, que nós falamos hoje. Que a gente só para pensar a hora que a gente pensa. Sabe quem foi o melhor exemplo de pai aqui que eu citei hoje? Alguém quer chutar ou não? Não foi Jairo, não foi o centurião e não foi a viúva. Foi Jesus. Porque Jesus conduziu Jairo como um pai. Jesus conduziu Jairo como um pai. E é bem coisa de pai, sabe por quê? Um filho seu, pense em você que tem, já tem mais de um filho, tá bom? Um filho chega para você e fala, pai, preciso da tua ajuda. Você fala não para o teu filho? Você não fala. Tá bom, filho, eu vou te ajudar. Só que enquanto você está ajudando o primeiro filho, o teu segundo filho chega para você e fala, pai, eu preciso da tua ajuda. O que você faz? Você ajuda também. Jesus indo ajudar Jairo como um pai indo ajudar o filho, uma outra filha aparece na história, necessitada, e Jesus para e ajuda ela, mas ele não deixa de ajudar o outro filho. Jesus, para o centurião, foi um pai. E uma confiança tão grande do centurião em Jesus, assim como a postura de autoridade, porque o centurião fala de autoridade, não fala? Só que ele usou do jeito certo. Eu vou usar um exemplo do jeito errado que é feito nas casas, mas transforma para o jeito certo, tá? Porque o centurião fez do jeito certo. O centurião disse para Jesus, Jesus, eu sei como funciona a autoridade. Porque eu tenho autoridade. E eu uso a autoridade. E olha que ele não tinha nada a ver com autoritarismo, é a autoridade legítima. E ele fala, Jesus, eu sei que o Senhor tem autoridade. Uma palavra sua e o milagre acontece. Não é assim? O exemplo errado que eu ia usar é o seguinte, quando a mãe está brigando com os filhos, sabe quando a mãe está chamando a atenção dos filhos? Para com isso, para com isso, para com isso. Qual que é o recurso? Fala aí, mães. Vou o quê? Vou chamar teu pai. O que acontece? Não é assim? Por mais que não seja um recurso muito bem aplicado, mas ele tem que funcionar. Por que ele tem que funcionar? Porque o pai tem que ter a figura de autoridade. Então, eu vou chamar teu pai, ou espera teu pai chegar. Né? Espera o teu pai chegar para você ver. Aí já, autoridade. O pai tem que ter autoridade. A mesma confiança do centurião para com Jesus. Jesus agiu como um pai para o centurião também. Por conta da autoridade. O centurião depositou a autoridade daquele caso totalmente nas mãos de Jesus. Como um filho tem que depositar a autoridade nas mãos do pai. A autoridade na mão do pai. A mesma confiança que um filho tem que chegar em você, pai. E dizer, pai, se você falar, vai ser assim e acabou. É a mesma confiança que nós, como filhos de Deus Pai, temos que confiar na palavra dEle. Temos que chegar com essa mesma confiança que o centurião chegou para Jesus, nós temos que chegar em Deus. Deus, uma palavra tua, e eu sei que vai acontecer, porque o Senhor tem autoridade na minha vida e na minha casa. Na minha vida e na minha casa.
E por fim, por último, a viúva que perdeu seu filho. Tinha perdido tudo o que tinha. A figura do Pai, Jesus, chegando, restaurando, trazendo de volta a esperança que ela tinha perdido, trazendo de volta a alegria que ela tinha perdido, a segurança que ela tinha perdido. A figura do Pai que traz proteção, que traz alegria, que traz segurança para o seu lar. Exemplo de Pai. Não existe exemplo maior do que Deus. Do que Deus. E Jesus, como Ele mesmo disse, eu vim para que vocês olhem para mim e vejam quem? O Pai. Eu vim para que vocês olhem para mim e vejam o Pai. Se nós queremos ser exemplos do Pai, não de Pai, mas além de ser exemplo de Pai, se nós queremos ser exemplo do Pai, nós precisamos, assim como Cristo, espelharmos o caráter de Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?